Bom dia, queridos. Feliz sábado a todos. Que Deus te abençoe nesse novo dia. E aqui estamos para continuarmos a nossa recapitulação do Manual de Estudos da lição da Escola Sabatina, esse novo trimestre, aprendendo a interpretar a Bíblia. Vamos fazer uma prece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por mais este sábado. Rogamos que abençoes cada um de nós ao abrir a Tua Palavra. Ilumine a nossa mente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema que estudamos essa semana é somente pelas Escrituras. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4:12. A declaração sola Escritura, que vem da Reforma Protestante, quer dizer somente a Bíblia. A Igreja Católica diz, não, é tradição mais a Bíblia. No entanto, foi a Bíblia unicamente que deu força e autoridade decisiva contra Roma e os erros que ela vinha ensinando por séculos. Então, nesta semana nós vimos o princípio sola Escritura em detalhes. Então vamos ver algumas partes. Por que somente a Escritura? Porque a Escritura é a norma dominante, ou pelo menos deveria ser. Os adventistas, desde o princípio, foram chamados de o povo da Bíblia. Reconheciam a autoridade bíblica somente. É lógico que há outras fontes, como experiência, razão, tradição. Nós vimos isso recentemente. Mas todas essas outras fontes devem ser subservientes à Bíblia. Diz Paulo, não ultrapasseis o que está escrito, 1 Coríntios 4:6. O fato de utilizarmos somente a Bíblia não quer dizer que vamos excluir outros campos de estudo, não é? Por exemplo, arqueologia, história, os léxicos, dicionários, concordâncias, todos os demais livros. Porém, Martim Lutero diz, somente a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Então, a Escritura deve ser a norma dominante. Quanto à unidade da Escritura, segundo Timóteo 3,16, Paulo diz, toda a Escritura é inspirada. Segundo Pedro 1:20 e 21, diz assim, homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. É isso que dá a unidade da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Foi inspirada, revelada por Deus. A Bíblia distingue, não é? A verdade do erro, repudia a heresia, disciplina, corrige os desvios, convence, liberta. Paulo chama e citava sempre toda a Escritura. Ele costumava mencionar que toda ela é importante. Paulo citou Eclesiastes, citou Salmos, Isaías. Portanto, não há discordância, não é, entre o Novo Testamento e o Velho. O Novo Testamento não contém o Novo Evangelho. Não sei por que alguns insistem, não, nossa Bíblia é só o Novo Testamento. Não. Toda a Escritura deve ser levada em consideração quando estudamos os assuntos bíblicos. Devemos cuidar com textos isolados, né? Fazer uma doutrina, um ensino fundamental em um único texto somente. Outro ponto é que as Escrituras ela contêm uma clareza, não é? Não há dificuldade para entender a Escritura. Qualquer pessoa pode entender, não é? Vários textos sobre o mesmo assunto nos ajudam a compreender com clareza. Há muitos textos sobre Jesus na Bíblia, por exemplo. Só nos evangelhos, quantos homens, quantos testemunhos, quantas pessoas falaram de Jesus. Até as crianças entendem, não é? Ela admite, a Bíblia, não é? Admite o sacerdócio de todos os crentes. Há necessidade, às vezes, de um ministro, um sacerdote, alguém de fora para te ajudar. Às vezes é importante, você tem um amigo, alguém que possa te ajudar, mas ela mesma pode se explicar, ela se explica a si mesma, né?
Às vezes, porém, nos deparamos com textos que não compreendemos, não captamos corretamente, mas sobre a salvação há textos suficientemente claros. Por exemplo, São João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito claro. Um outro ponto importante é que as Escrituras, como já mencionei, se interpretam a si mesmas. Devido à unidade das Escrituras, elas se explicam, né? Passagens relacionadas explicam umas às outras sem contradição. Isso se chama analogia da fé. Disse Jesus: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas 24, 44 e 45. Então a Bíblia, ela se explica, né? A lei dos profetas, os salmos, os livros de Moisés, tudo está intimamente relacionado. Textos comparados, né? Comparar um pouco aqui, um pouco ali. Quando possível, se você tem essa facilidade, ler os originais, né? O hebraico, o grego, que ajuda a interpretar melhor a Bíblia. Um exemplo que eu quero dar aqui, por exemplo, há temas que você precisa ler em vários lugares para não confundir. Por exemplo, o estado do homem na morte, né? Quanto mais texto, melhor, para não termos ideias erradas sobre este assunto. E por fim, a Bíblia e os escritos de Ellen White, não é? Isaías 8:20 diz: porque sem lei e profetas não há garantia de unidade da doutrina. Isaías 8:20. Ellen White, ela apoiou e defendeu o princípio sola escritura. Seus estudos nunca foram atalhos ou um substituto para os estudos sérios da Bíblia. Ela disse: se estudassem seriamente a Bíblia, nunca precisariam dos meus testemunhos. Ela nunca pretendeu que os seus escritos tomassem o lugar da Bíblia antes, e levou a Bíblia como único padrão de fé e prática. Então, que Deus nos ajude a pensarmos dessa forma, né? E finalmente, quer dizer assim, Ellen White mesmo falou: não fiquem dizendo a irmã White disse, a irmã White disse, mas descubram o que o Senhor de Israel diz e façam o que ele ordena. Deus abençoe cada um de nós, né? Possamos ter a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática de cada um de nós, e que ela possa sempre iluminar o nosso caminho como uma lâmpada que ilumina os nossos pés. Deus te abençoe e te dê um feliz sábado. Amém.